ótimo, não. Estávamos aqui, o doutor Cícero Matsuyama, a gente falava do quanto que é importante a gente primeiro conhecer o corpo da gente, né, doutor Cícero? Sim, seja bem-vindo. Muito obrigado, saudade de Também do programa, de você, viu? de você, é uma saudade muito grande. Até os pacientes chegam e falam assim, quando é que o senhor vai de novo? Ah, quando a Kátia convidar, não dá para eu me convidar. Não, assim, e pode se convidar, é que a produção vai separando a cada assunto, dependendo de cada época do ano, os médicos que a gente vai trazendo. É que também se aparecer muito enjoa, né? Não enjoa nada, não enjoa não. Agora, hoje vamos falar de um assunto, infelizmente, muito presente nessa época do ano na vida da gente, que é a tosse e o pigarro, né? É importante. Então, tem umas dicas legais, porque eu vi o programa, assim, o jeito que fizeram o programa, tem alguma coisa que eu queria falar também. Por exemplo, tosse em grávida, pode tomar xarope? Então, eu acho que tipo não, de pode. xarope? Não, então, isso que é legal. Eu ia colocar então durante a nossa conversa para as grávidas que estão assistindo a gente, para ter uma ideia. É, que porque pode a gente tomar. pensa que todo xarope é singelo e nem sempre isso precisa tomar acontece, muito cuidado. né? É verdade. Vamos começar com os mitos e verdades, então? Ó, o primeiro deles, tosse... Já apareceu, que é verdade? Tosse pode ser contagiosa. Eles ficaram com medo que eu fosse errar, sabe? Então eu já ponho a resposta para mim. Foi ligeiro. É verdade mesmo? É verdade, pode depende do agente agente causador da tosse, porque você sabe que a transmissão dessas infecções são transmitidas por pequenas gotículas. Então a pessoa tosse ou espirra, então aquelas microgotículas você entra em contato e pode pegar. Mas, na verdade, o que o pessoal pensa, às vezes está no metrô fechado, no ônibus fechado, pode ter o contato direto. Mas, muitas vezes, as gotículas ficam na mão e você vai se alimentar e não lava a mão corretamente. Também. Então, além do contato direto da pessoa, quando você vai se alimentar. Por exemplo, você comeu aquele bolinho de queijo e a coxinha. Se eu vim daqui com a mão e passei ideal, alguém assim, que tivesse... Se não dá tempo, por exemplo, aqui no estúdio não dá tempo, por exemplo, ou qualquer outro local do seu serviço, não dá tempo de você lavar a mão. Passa um álcool gel. Que já ajuda, Já né? ajuda muito. E Lógico, mão suja de graxa, tem que lavar a mão. Aí não tem jeito. Mas a gente adquiriu esse hábito com a gripe H1N1 e depois a gente perdeu o hábito, infelizmente. Ainda passou. Né? Você sabe que até a quantidade de pessoas que tinham conjuntivite em São Paulo também diminuiu, por causa da higienização das mãos. Não só pelo álcool gel, mas lavar, simples fato de lavar as mãos com água e sabão. Já ajuda, né? Então, agora, tomar muito cuidado mesmo. A tosse que é contagiosa é uma tosse vindo de uma gripe, de um resfriado? Assim, só tem algumas tosses que não são contagiosas, tipo, depois de um remédio, a pessoa toma um remédio da tosse, alérgica, o refluxo, esses não são contagiosos, mas normalmente quando vem com febre, mal-estar geral, essa tosse é contagiosa. Em países que têm um hábito, por exemplo, no Japão, a pessoa que tem uma tosse que a pessoa acha que é contagiosa, ela usa aquela máscara de proteção. Tanto que você vê nos filmes ou nos documentários. Ou aqui na Paulista, estrangeiros com a máscara. E usam, eu não sei se para eles não pegaram ou se para eles não transmitirem. Vai saber. Acho que é bom para as duas coisas. Mas enfim, acho que no Japão, quando a gente vê os noticiários, sempre as pessoas que estão previamente suspeitas de doença, eles usam a máscara para não espalhar para outras pessoas. É conscientização. Isso é importante. Mas é evolução, mas a gente vai chegar lá, sem dúvida nenhuma. Mas por isso que a gente tem que aprender com o que os outros fazem de correto também. Com certeza. Não é? É isso aí. Bons exemplos. Vamos ver mais uma. O aspecto da secreção da tosse é um indicativo da causa. Sem dúvida. Então, que dica importante. Quando começa um quadro viral, por exemplo, uma gripe, um resfriado, a secreção sempre é branquinha. Agora, quando ela começa... Parece clara de ovo, né? Exatamente. E não é a quantidade muito grande. Então, a dica que a gente dá para os pacientes é assim, a quantidade de secreção, ou seja, a quantidade vai mudando, a cor e se tiver sangue. Ou seja, sangue é mais sério, não é? É mais sério. Então, a gente precisa dar essa dica para a pessoa também. Se a secreção do verde, de repente, passar com... A gente chama de laivos, que é algumas gotículas de sangue na secreção, aí que a pessoa precisa tomar muito cuidado. Mais cuidado ainda. A gente tem casos de tuberculose no Brasil. No Brasil é uma zona endêmica. O que é essa palavra difícil, endêmica? É que os números fixos de tuberculose. Quando uma pessoa recebe alta pelo governo, porque a medicação é controlada pelo governo, que é uma doença de notificação. Você ficou com tuberculose, tem que Kátia Fonseca está com tuberculose, porque vai um agente do governo na sua casa, falar com a moça que trabalha na sua casa, ver seu filho, a vizinhança que tem contato com você. Ver quem pode estar contaminado, Exatamente. Só assim a gente consegue controlar. Mas, sabidamente, você melhorando, depois de 6 meses, a Kátia Fonseca teve alta. Olha que beleza. Mas e o resto? Não, aí a gente sabe que no lugar que você saiu, entrou outro no lugar. Porque é uma zona endêmica. Sempre tem os números fixos da doença tuberculose. Aí você, Kátia, pergunta, que é muito esperto, fala, doutor, e aquela vacina que nenenzinho toma? Não toma? Toma. Aquela para os casos graves de tuberculose. Aquela pulmonar, ganglionar.
a gente não está imune. Por isso que fica de olho. Tosse acima de 3 semanas, com febre à tarde, final da tarde, ficar de olho e passar no médico. Pode ser tuberculose, né? Mas aqui, fundamental, outra dica importante, assim, se você está com a secreção branca da tosse e mudou a cor, do branco para amarelo para o verde, tem que passar no médico. Tem que correr pro médico. E aí, né? além disso, é falta de ar, indisposição, febre E quando tal. é só tosse? Sem mal-estar, sem Acho que dá febre? para aguentar não? uma semana, uns 7 dias dá. Acho que uma boa. Vamos ver mais uma. O tratamento é o mesmo para tosse seca e com muco. Não, precisa Não, tomar pode cuidado. ser, né? Porque assim, a tosse seca, a gente pode dar uma medicação para parar a tosse. Já a tosse com catarro, com muco, você não pode dar um remédio para parar, porque acumula no pulmão. Aí pode agravar o quadro. Então, no Brasil, tá? Felizmente, muitos xaropes antitussígenos de ação cerebral que inibiam muito a tosse estão proibidos. Permitidos só nos Estados Unidos e outros países. Porque tem 2 tipos de xarope. Tem um que usa a nível pulmonar, que ele funciona no pulmão para parar a tosse, e outro que é a nível central, cerebral. No Brasil, hoje, quase não existe nenhum medicamento com isso. Então, por isso, a quantidade de pessoas com pneumonia diminuiu muito, porque a pessoa não toma xarope e inibe da tosse, que é um mecanismo de eliminar a secreção, isso não acumula e diminuiu. E o xarope expectorante? Na verdade, ele auxilia muito na parte geral, mas se a pessoa se hidratar muito bem, é quase igual. Tá? Então nem precisa tomar o raio de xarope. Na verdade, não. Então, a dica... Sabe uma coisa boa que eu faço? Abacaxi cozido com gengibre, com canela e com mel. Então, essa é uma das dicas para mulher grávida, que a mulher grávida pode usar isso. Pode usar Outra coisa mais fácil que tem, Cátia, você pega uma beterraba média, crua, descasca, rala, põe num prato fundo de sopa, pega uma xícara de açúcar, pode ser refinado ou cristal, e põe por cima e deixa algumas horas na geladeira. Aquela beterraba vai soltar aquele líquido ela vai chorando, espesso, né? Isso. E a pessoa grávida, por exemplo, desde que não tenha diabetes gestacional, pode tomar aquilo lá, e é muito natural e inibe a tosse. Tá? Muito melhor, até para quem não está grávido, para as crianças, claro, se o médico não indicou tomar outra coisa, se o médico indicou, você que segue. Mas começar com essas receitas esse período naturais, agora, sabe, né? que você está em dúvida, começou a tosse ontem, pode utilizar um método muito bom, natural, porque tudo que é doce inibe a tosse, viu, Cátia? Por isso que o xarope é tão melado? Exatamente, que inibe o centro da tosse local. Por isso todo xarope, tanto que alguns xaropes está escrito tá proibido para diabetes, porque vai muito açúcar e tal. Agora, a tosse vinda de rinite, sinusite, é diferente? É diferente. A tosse vinda da rinite e sinusite acontece principalmente quando a pessoa deita. Porque parece que a secreção está acumulada, né? A drenagem natural é posterior da gente, então engasga e tosse. Então, principalmente em criança, tem 2 coisas que as mães reclamam quando criança, é tosse noturna com sinusite e bafinho. É verdade. Você fala assim, meu filho está acordando com bafinho, doutor. Tá com dor de garganta. Não, tá às vezes com cheiro de catarro, tá com cheiro de catarro. Desde que não seja corpo estranho nasal. É porque criança pequenininha tem uma mania de enfiar todo objeto no nariz, né? Que dá mau cheiro. É verdade. Volto que tem muito a voltar com o Dr. Cícero Matsuyama. Hoje estamos falando sobre tosse e pigarro. Vamos ver o próximo mito ou verdade? E olha lá, o cigarro é uma das principais causas da tosse e do pigarro constante. Então, agora está cada vez mais difícil fumar, mas os tabagistas sempre arrumam um tempinho para sair, às vezes, de serviço, para calçar, dar uma fumadinha e tal. Mas realmente isso é verdade. E é uma tosse diferente, né? Ele fica mais carregada. Sabe por quê? O cigarro, a fumaça, tem algumas substâncias que inibem o batimento ciliar pulmonar. Porque a gente tem pequenos cílios que acabam removendo a secreção. Como no nariz, né? Então o cigarro ele inibe um pouquinho esse batimento. Então a pessoa fica mais encatarrada, vamos falar assim, né? Tem mais secreção, então ela precisa auxiliar mecanismo para expulsar essa secreção, às vezes natural ou às vezes exacerbada por causa do próprio cigarro. Então ela usa mecanismo para eliminação, tipo a tosse, né? Imagine isso se acumulando dia após dia, né? Pois é, por isso que se a gente for pensar bem, por que o cigarro dá câncer, tá? Porque auxilia, além de ter substâncias cancerígenas, ele causa microlesões e queimaduras constantes. Quando você pega muito sol no rosto e não usa protetor, o que acontece, Cátia? Ele queima, né? E da coisa da câncer, do câncer, né? É verdade. Na verdade, o trato respiratório funciona como mais ou menos assim. E tanto a agressão crônica de muito tempo, queimando, cicatrizando, queimando, até que chega uma hora que além das substâncias químicas cancerígenas, tendo cigarro, a pessoa acaba tendo um foco cancerígeno. Agora, a pele ainda que a gente toma sol,
queima, arde, você fala, eu acho que eu exagerei. Mas no pulmão você não consegue saber o exagero. E além disso, você precisa ter uma alteração imunológica para isso. Porque você, Kátia, está produzindo células cancerígenas agora. Todos os dias, Todos os dias. Só que chega as células brancas e eliminam. Só que ninguém sabe ainda por que a pessoa que fuma ou tem outros hábitos, produtos químicos em geral, inibe essa remoção dessas células ruins. Aí você começa a ter proliferação. Ou você não reconhece a célula como ruim. Aí o organismo não consegue atacar essa célula ruim, exatamente, né? não reconhece mais. É como se ficasse meio abestado, né? Exatamente. Não é meio lento. Exatamente. Vamos ver mais um mito ou verdade? É comum tossir ou pigarrear mais no inverno. É por causa do clima seco. Né? Agora, nós começamos, a Organização Mundial da Saúde preconiza 60% de umidade relativa do ar para a gente ficar mais confortável. Né? Quanto que a gente tem em São Paulo? Ontem estava 35, 40, hoje está um pouquinho melhor, é pouco. Por exemplo, em Brasília chega a 20%, por exemplo. E com o clima seco, os inalantes ficam mais em suspensão, né? Todas aquelas partículas, aí a pessoa acaba irritando mais a garganta seca e acaba tossindo mais. O legal é a gente fazer inalação, né? A nebulização vai com soro fisiológico, não colocando a medicação, tá? E se hidratando muito bem, viu? Tomando bastante água, né? Tomar bastante água, isso é fundamental. Ontem a doutora Maite, que é endócrino, teve com a gente, ela falou ainda, no verão a gente toma bastante água. E a gente acha que no inverno não. E no inverno você tem que tomar mais água ainda. É porque aqui em São Paulo, em particular, o clima é seco, né? Tanto que lembra das represas estavam vazias, o temor dos governantes era a época do inverno, que fica 3 meses sem chover, né? E a poluição que a gente tem nessa cidade? Falta árvore? Então, o ideal é que ventasse muito em São Paulo, mas chega uma hora que não venta, tal, aí fica tudo acumulado em São Paulo. Por isso a gente tem que fazer a nossa parte, se cuidar, né? Vamos ver mais um? Mito ou verdade? Alguns medicamentos podem provocar a tosse. O principal aí é remédio para pressão alta. E é engraçado que é uma tosse diferente, né? Porque ela não é cheia, né? Não tem catarro. Não tem porque catarro. O pessoal fala que, assim, principalmente a pessoa de idade, essa foto foi bem pertinente, assim, eles falam que tem uma formiguinha aqui, ó. Ô, doutor, tem uma formiguinha e tal. Aí a dica que eu dou é que a pessoa não pare de tomar o remédio. Tá assistindo em casa, fala, não, doutor Cícero falou que é por causa do remédio. Não para, não. Tá? Então, o que a gente dá a dica, que todos os remédios que terminam com prio, pode dar tosse. Lisinopril, Previnil, Captopril, Enalopril, todas as substâncias que tiver escrito desse pril, habitualmente causam, mas são excelentes remédios para pressão. Esse é o problema. A pressão fica 12/8 para a pessoa idosa, 70 anos e tal, mas causa tosse. A gente até pergunta para o paciente, a senhora prefere ficar com tosse que a pressão descontrolada? Fala, doutor, tá tão bom, acho que eu vou ficar com a tosse mesmo. E dá para o médico dosar ou então trocar esse medicamento? Isso aí é predisposição pessoal. Não depende da miligramagem, é isso que é duro. Mas às vezes controla tão bem, Kátia, a pressão. Vale a pena a tossezinha, né? Tem paciente, até médicos, amigos meus, falam, isso a tosse é do remédio. Eu já sei. Por que você não parou? Vai controla tão bem, não tem efeito colateral, só essa tossezinha. Tem paciente que fala, eu vou tentar. Aí vai no cardiologista, tenta trocar a medicação e às vezes, passei mal com o remédio novo, volta de novo. Melhor ficar só com a coceirinha, né? É que incomoda não a pessoa, incomoda o companheiro, né? Para de pigarrear, Mas aí vai no médico junto, ele entende que não é escolha sua, e aí pronto, não é facilita. Mas porque o remédio às vezes controla muito bem a pressão. Então, é aquela coisa da gente compensar o custo e o benefício. Né, agora, quando tem gente que tosse muito, precisamos dessa foto da senhorzinha, às vezes tem problema de bexiga já. Aí vai se urinando. Né? E não pode, né, Kátia? A gente tem que pesar isso. Às vezes, doutor, tô tossindo tanto que não dá mais, tô usando, né? Às vezes um absorvente íntimo, porque não aguento tanto tossir, né? É verdade. E não é um pigarrinho, às vezes é uma tosse constante, né? E o que eu falei pra você, incomoda às vezes o companheiro, né? É verdade. Volto com o doutor Cícero, delícia, né? Não é bom demais dormir com esse friozinho? A pior coisa é sentir frio, né? Não, sentir frio não dá. Agora, sentir o pezinho encostando nessa delícia. Delícia. Maria, dorme rápido. Vamos ver agora as perguntas que surgiram. Ana, é verdade que mel com própolis ajuda a melhorar a tosse seca? E gargarejo com água morna e sal, adianta? Não, o mel com própolis ajuda por causa do mel. Lembra? E o própolis, na verdade, é um antibiótico natural. Você sabe que eles viram na pesquisa da colmeia, dentro da colmeia é estéril, né? Um dos, para deixar dentro da colmeia sem bactéria foi o própolis. Por isso que se utiliza muito como antisséptico, vias orais, tal, nasal. Então tal. É importante, né? É importante. Mas agora, sem álcool, né? Sem álcool, porque álcool acaba irritando, né? Irritando. E assim, gargarejo com água morna e sal, isso acaba irritando mais. Irrita mais? Assim, se você tá com dor de garganta é uma coisa, outra coisa é só com tosse, tá?
Ah, tá. Tá. É que Mas a água dor e de sal é garganta? como se fosse um antisséptico, né? É mais fácil, né? É, mas com tosse não dá. E Acho aquele que irrita. enxaguatório bucal, fazendo gargarejo assim, Acho que até ajuda. Ajuda. Mas eu acho melhor... Antibactericida, Por isso que o pessoal fala assim, o melhor pra tosse mesmo, que hoje é tosse, é coisa doce, viu, Kátia? É aquele tal do melzinho chazinho com abacaxi que a quente, gente falou, gostoso. Ou daquela da beterraba que eu falei. Da beterraba você falou e depois eu lembrei que a minha avó fazia isso mesmo. Então, vou repetir porque eu falei muito rápido. Fala aí. Então, é uma beterraba média crua, descasca ela, rala, põe num prato fundo de sopa, deixa bem espraiado ele, aí pega uma xícara de açúcar, tá? Seja refinado ao cristal, põe por cima e deixa algumas horas. Não pode ser na hora, então deixa por algumas horas na geladeira. É engraçado que a beterraba, ela vai soltando tudo caldinho. E pega uma colher de sopa e vai fazendo. E vai tomando. Desde que a pessoa não seja diabética. Né? Se for diabético não dá, né? Não dá, tá bom? Viu, Ana? Então, o mel ajuda e o própolis também. Vamos ver mais uma. Cláudia, é verdade que colocar um lenço umedecido com álcool no pescoço alivia a tosse? Isso vai mais do carinho que você faz para melhorar a tosse. Então, tem várias versões de como você melhorar a tosse em casa. Esse é tipo um carinho, sabe? Existe um produto que o pessoal usa no peito para descongestionar, que o pessoal fala que passa no solado do pé e põe uma meia, diz que melhora. Mas isso é a nível tudo de carinho. Se você der carinho para uma pessoa doente, melhora, sabe? Melhora, porque ela fica calentando. Aquela tensão, vamos colocar um... Mas não tem nada a sentir com isso. Mas faça isso, porque assim, é um carinho que a pessoa que está recebendo, né? Põe aquela pomadinha que cheira forte, eucalipto, põe assim, põe a meinha, diz que resolve no peito. Né? Lembra da época que a gente era pequeno, né? Passava até aqui, depois colocava um pouco no nariz. O pessoal entrava na sala do consultório e falava, nossa, seus... Você dormiu embalsamado, né? Então, Cláudia, não adianta o lencinho umedecido. Não, mas adianta pelo carinho. Pelo carinho, mas não que o álcool vai curar, né? Vamos ver mais um? Érica, estou com uma tosse seca e um pigarro constante que não passa, mas fica pior quando eu acordo. Isso já faz mais de um mês. Essa tosse pode ser alérgica? O que fazer? Então, alérgica até pode ser. Então, a gente dá dicas sempre quando eu venho falar aqui de rinite alérgica. Então, acontece quando você está dormindo, tem que olhar seu quarto, para ver se não tem uma parede umedecida, tá? Aquela parede mais preta, com fungo e tal, que pode ser alérgico. Se você não está dormindo com o seu gatinho, você é alérgico com um gatinho, com um cachorro, enfim, aqueles bichos de pelúcias. Mas o que a gente está muito visando agora nos pacientes é o refluxo, viu, cara? É o refluxo? É, porque ela deita e tem somente adulto. Porque trabalha durante o dia, faz a faculdade, janta às 11h30 da noite e deita... Dorme com o estômago cheio, né? E come uma lasanha, come o que tem na janta, né? Então, o que a gente pede é difícil. A pessoa vem cansada do serviço, da faculdade, a gente pede para esperar pelo menos 1h30. Antes de difícil, dormir, né? Porque a pessoa toma um banho, janta e já vai deitar. Mas a qualidade do sono vai ser melhor também se ela puder ter essa pausa, o ideal que eu peço para os meus pacientes é que eles comam alguma coisa na faculdade já. Para chegar em casa, tomar só um chazinho, uma Exatamente, coisa leve, uma né? torradinha, tal, do que chegar... A gente fala, bater um prato de pedreiro, né? Verdade. E o pior, gente, se a gente reparar, tem coisas que a gente sente que está empanturrado. Molho de noite, principalmente muita proteína, assim, tipo proteína, assim, feijoada, que vai muita proteína, Deus, né? Mas se teve feijoada no almoço com a família, o pessoal come na janta. Mas aí você fala igual feijão com carne, mas não é só assim, né? Mas o que costuma dar mais azia é coisa com muito tomate, alho, cebola, algumas esfirras especiais de fast food. Porque tem uma gordura estranha, né? Porque não existe milagre no mercado. Se for mais barato, porque os produtos não são, né? Não são de primeira, né? Sujou a sua mão de gordura, porque a carne é toda gordurosa, né? Mas às vezes é o único que a pessoa pode. Mas sim, mas aí pode comer. Mas não deita logo, dormir, né? Deita logo. Então, tomar refrigerante gasosa com 5, 6 esfirras vai deitar... Não vai ter azia mesmo. Vai ser uma bomba, vai ter tosse. Aí, tipo, uma balinha, pronto, lascou-se. Então a balinha à base de mentol, pior ainda. Aí para ter uma sobremesa de chocolate, aí fechou. Pronto, aí lascou. Então a gente pede mais, assim, esse tipo de tosse, o catarro nem sai, ou é muito branquinho em pequena quantidade. Tá bom? E se for alérgico, normalmente vem com quadro nasal junto, viu, cara? Coça o céu da boca com a língua, o nariz, coça, o nariz coça tudo, da coriza, não fica só aqui. É verdade. Tá bom? E aí tem que buscar, viu, Érica e todo mundo. Então, a dica principal que ela pode fazer é evitar de comer e deitar logo em seguida. Sim. Tem outra coisa que a pessoa faz muito, o que é? Ela, para ter sono, ela toma leite e vai deitar. Também é ruim, né? É que o leite libera uma substância neurotransmissora cerebral que faz a pessoa dormir bem.
Então tem pessoas com leite morno, por isso que as vovozinhas falam, toma leite morno, filha, não tá conseguindo dormir. O problema é que toma o leite, vai deitar, dá refluxo também. E aí não piora, que não deixe de tomar o leite, tem que ficar um pouquinho mais alto, já diminui bastante a chance de ter refluxo. Hoje em dia tem os travesseiros anti-refluxo também, que pode... É que a pessoa às vezes é carente e não precisa comprar, mas aí né? apoia 2, 3 travesseiros para deixar pronto. assim, né? É só um período, 1 horinha, depois tira e dorme. Vem na internet pra você ver como é, e você apoia direitinho, ele é inclinadinho assim, ó. Então a gente fica com isso aqui retinho. Retinho, exatamente. Já ajuda bastante, perfeito, né? Kátia, é isso mesmo. Vou passar para vocês os contatos do Dr. Cícero Matsuyama, ele que é otorrinolaringologista, mas, gente, lembre-se do seguinte, aqui a gente tira dúvidas, a gente aprende horrores, mas consulta é que traz diagnóstico. Então, vá ao médico direitinho, porque às vezes a gente acha que uma coisa pode ser outra. Siga a orientação do seu médico. Não vá buscar soluções milagrosas na internet, porque a gente não fez o diagnóstico certo. E o médico, com a gente pessoalmente, sabe analisar direitinho os exames, ver o histórico também da gente, ajuda bastante, mas só né? de ver a pessoa, a gente já consegue ver o que está de errado, sabe? O estado geral da pessoa, isso ajuda muito. Por isso que vai em consulta, né, Kátia? Tem que ir, gente. Ó, vou passar o site, que é o www.semahospital.com.br. O SEMA é com C, tá? semahospital.com.br. Dr. Cícero Matsuyama faz parte do SEMA, então qualquer informação você pode entrar em contato com eles. Obrigada mais uma vez. Obrigado a você. Fico muito feliz em vir. Só quero dar um recadinho. Tem a minha equipe lá no hospital e tem um médico em especial, foi o Dr. Cícero. Não vai esquecer de mandar um abraço para mim. Qual é o nome dele? Dr. Celso Savioli. Dr. Celso, um grande beijo. E a enfermeira beijo. que me ajuda muito, a Shirley, a dona Shirley me ajuda muito. Beijinho, Shirley. Próxima vez traz eles junto. Não sei, estou muito ocupado trabalhando. Só o chefe sai para conversar com a Kátia. Sou dono do hospital, fica bravo. Não tem jeito, um beijo a todo mundo. Parabéns. Foi um prazer, gosto muito de vir aqui. Foi um prazer. Também, obrigada mesmo. E olha,